Fala, minha fiel torcida, uma boa noite para você que tá chegando aqui agora no nosso canal e tem notícia do Timão. Então vamos trazer aqui para vocês juntamente. Já vai deixando aquele likezão aí no vídeo. Quero também deixar os créditos totais ao Sport Center e ESPN, onde buscamos as informações nessa noite de segunda-feira para trazer para vocês aqui no nosso canal. Vamos conferir aqui. Logo, logo estamos de volta trazendo mais informações para vocês aqui. Nosso Timão. Do Sport Center, o Corinthians já tem uma data para começar a pré-temporada de 2025. O time se reapresenta nesta terça-feira no CT Joaquim Grava, no Parque Ecológico, e todos os jogadores vão estar à disposição do técnico Ramon Dias. Quando eu digo todos, estou incluindo também o argentino Rodrigo Garro, ele que curtiu o final de ano na Argentina, ao lado dos familiares e dos amigos, mas que na madrugada de sábado se envolveu em um acidente automobilístico. Ele estava conduzindo o carro dele quando colidiu com um motociclista de 30 anos que acabou morrendo no acidente. Garro prestou depoimento, fez o teste do bafômetro. No mesmo dia, foi liberado e no domingo compareceu a uma audiência, onde foi indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Rodrigo Garro teve habilitação suspensa e vai responder em liberdade o processo. Também foi liberado para vir ao Brasil para continuar a carreira dele e seguir trabalhando normalmente. O que nós esperamos é dar todo o apoio para ele, eu acho que ele precisa desse apoio. É um atleta exemplar, é um profissional exemplar. Infelizmente ocorreu uma fatalidade e ele está muito bem representado na Argentina pelo advogado dele, e o Corinthians está totalmente à disposição para ajudá-lo no que for necessário, para ter toda a assistência necessária para que ele possa desenvolver o trabalho dele com tranquilidade e profissionalismo. O Corinthians, que por enquanto não anunciou nenhum reforço para 2025, mas tem uma lista grande de dispensas. Saíram Fagner, Pedro Henrique, Rony, Juan Oliveira, Caetano e Matheus Araújo. Todos jogadores que não fazem parte dos planos da comissão técnica para a nova temporada. O Corinthians considera como reforços as renovações contratuais de Carrillo, Romero e Michael. Essas são as informações e as expectativas do Corinthians para 2025. Muito bem, temos todas as informações de Corinthians. Ontem falamos sobre o Rodrigo Garro, Gustavo Zupac com o André Kfouri e com a Natália Ferrão, que estavam aqui no Sport Center. E antes de mais nada, toda a nossa solidariedade à família do motociclista que perdeu a vida, todo o nosso respeito também à família do motociclista e ao motociclista também. Mas precisamos falar da parte esportiva também do Corinthians e do Rodrigo Garro. E é um jogador que vai precisar muito desse apoio psicológico também. Essa é a minha dúvida, assim, passada toda essa parte da comoção do acidente em si, mas olhando pelo viés do Corinthians e do Rodrigo Garro como atleta, qual vai ser o tipo de resposta que ele vai dar do ponto de vista emocional mesmo, psicológico, disso tudo que aconteceu, assim, porque pelo próprio comportamento, assim, as palavras do Armando Mendonça, o vice-presidente, presidente em exercício do Corinthians, são muito condizentes com tudo o que eu já ouvi sobre o Rodrigo Garro. Sim. Não conheço, só ouvi no Bola de Prata, a gente estava lá, mas Sim. A gente conhece quem o conhece, né? E eu sempre ouvi falar muito bem do Rodrigo Garro em relação à postura, comportamento como profissional. E a própria conduta dele no momento do acidente, em estar ali, não se omitir e falar sobre, mostra que ele é um cara que se importa com o que aconteceu. Eu acho que esse é o ponto, né? Existem os trâmites legais, o andamento do processo, do indiciamento, que o Corinthians tem que acompanhar e, claro, o Rodrigo Garro também, mas existe uma preocupação com a maneira que ele vai assimilar tudo isso. O Corinthians tem uma psicóloga no seu corpo, no seu departamento de futebol, que é a doutora Anaí Couto, e certamente ela vai acompanhar de perto. Claro. Mas acho que esse é o ponto central para o Corinthians. Observar que tipo de resposta esse atleta, esse homem e esse atleta vai dar por tudo o que aconteceu, pela fatalidade e pelas sequelas emocionais dessa tragédia acontecida na Argentina, porque o Garro é um cara muito importante para o grupo e é um jogador fundamental para a equipe também, né? Então é uma coisa que tem que ser seguida de pertinho. Pois é, o Rodrigo Garro está chegando no Brasil nas próximas horas e se reapresenta ao Corinthians amanhã. André Kfouri, falamos sobre isso. Sim. É um jogador que vai ter de responder na justiça ao que aconteceu. Claro. No Corinthians, no seu trabalho, ele vai precisar desse apoio. Pois é, ao que parece, o Corinthians se colocar à disposição da Justiça da Argentina
enviando documentos, fazendo essa interlocução, também foi um gesto que desempenhou um papel importante no sentido do Garro ser liberado pela justiça do seu país para sair da Argentina, para voltar ao Brasil. Ontem eu disse que aparentemente ele prefere estar aqui porque o jogador de futebol ele tem duas famílias, né? Sim. A família dele, que é onde ele nasceu, o seio familiar, uma questão pessoal da maior importância, mas existem as famílias que são as alianças que esses jogadores fazem com seus companheiros, com seus treinadores, com as pessoas que trabalham junto com ele no dia a dia. É natural que o Garro prefira, nesse momento, estar distante do que aconteceu e dentro de um ambiente onde ele se sente acolhido, protegido, apoiado, mas isso, como eu disse ontem, não significa que ele possa se distanciar das responsabilidades que ele tem e que precisam ser apuradas por essa investigação para que se esclareça tudo o que aconteceu e, infelizmente, para que se explique como uma pessoa perdeu a vida nesse acidente. Mercado gelado do Corinthians, Gelado. ainda olhando em temperatura. Preocupa, Zupac? Não, para mim, zero. Preocupa zero. O Corinthians não precisa ir ao mercado desesperadamente contratar jogadores. Eu acho que há muito tempo, não me lembro exatamente quando, o Corinthians teve uma virada de ano tão tranquila em relação a processos, né? Porque o Corinthians já teve viradas de ano em que ele manteve comissão técnica, e isso faz tempo, mas teve. Mas que perdeu jogadores importantes, já teve virada de ano em que manteve, e eu estou falando, por exemplo, de 17 para 18, campeão brasileiro, manteve o Fábio Carille, mas perdeu o Jô, que era o craque do time. Já manteve comissão técnica de 21 para 22, manteve o Silvinho, mas não era uma comissão técnica que passava confiança para o torcedor. Já teve temporadas em que manteve o elenco, tipo 22 para 23, mas o Vitor Pereira foi embora, começou o Lázaro, havia uma grande incerteza. E anos em que estava tudo zoneado, como foi a última temporada mesmo. Agora, há muito tempo, o Corinthians não mantém uma comissão técnica encaixada no trabalho e um elenco em franca evolução, né? Tipo, o Corinthians perdeu reservas, perdeu o Fagner, importante, reserva, perdeu outros jogadores também que são reservas. Então, embora o torcedor sempre queira reforços, embora existam lacunas a serem preenchidas no elenco, primeiro, o Corinthians tem um time com potencial para melhorar, um time forte com potencial para melhorar. Tem uma comissão técnica encaixada. O Corinthians hoje não é um clube comprador, dada a sua situação financeira. O Corinthians tem que dar tiros certos. E a melhor janela para isso não é agora, é a do meio do ano, onde os jogadores de mais qualidade, os que voltam da Europa, etc. e tal, e de outros centros, podem ser contratados com maior facilidade. Que foi como o Corinthians se recuperou na última temporada. E na janela do começo do ano, o Corinthians gastou quase 200 milhões de reais para montar um time que seria rebaixado fatalmente no Campeonato Brasileiro. Então, não há por que se desesperar. O Corinthians não precisa contratar jogadores para ocuparem espaço de titular. O Corinthians precisa evoluir o trabalho já em andamento. Para isso, manutenção de comissão técnica, manutenção de elenco ou de time titular, principalmente, são notícias até melhores do que contratações em abundância só para dizer que contratou. Daqui a pouquinho.